ansiedade, depressão e essa barriga da menopausa. Eu sou a doutora Wanderleia Coelho, eu sou médica, multiespecialidades, eu sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos e especialista em emagrecimento para as mulheres que estão na fase da menopausa e do climatério. Vamos lá. Ansiedade e depressão. Sabe que na menopausa e no climatério a incidência de ansiedade é em torno de 30% a 40%. Imagina que de cada 100 que estamos aqui, 30 a 40 sofrem com ansiedade. Isso é um dado de literatura, tá? Mas eu vou te falar. Quando eu pergunto para as minhas pacientes quanto você é ansiosa, ela fala, eu acho que 9,5 de cada 10 fala que é ansiosa. Mas esse eu trouxe um dado de literatura. E depressão, 20% a 30%. E se você sofreu com ansiedade ou depressão antes da menopausa, tem chance de desencadear de novo ou piorar nessa fase. E de acordo com um grande mestre que fala de ansiedade, o Dr. Cury, diz que é o mal do século, né? Agora, por quê? Por que nós estamos sendo impactados pelo mal do século? E de uma maneira geral, quando falamos em causas de ansiedade, tem várias causas. Tem as causas que nós chamamos de biológicas, ou seja, tem uma parte da literatura que fala que tem a ver com a tua herança familiar, ou seja, com a tua genética. Outra, muito bem documentada, que é a neuroquímica, ou seja, a alteração de neurotransmissor, serotonina, dopamina, noradrenalina. E, falando em biológicas ainda, doenças crônicas podem desencadear a ansiedade. Imagina que você sofre cronicamente de, sei lá, dores no corpo, fibromialgia. Como não ficar ansiosa tendo um corpo que dói em vários pontos todos os dias? Então, seja da genética, seja de alteração neuroquímica, ou seja de doenças crônicas, são as causas biológicas. Agora tem as psicológicas. E as psicológicas, talvez algumas de vocês, ou pessoas que você conheçam, infelizmente, quando nós somos crianças, adolescentes, nós não podemos cuidar de nós mesmos. Quem cuida da gente? Nossos pais. E os pais não estão o tempo todo com a gente. E muitas vezes acontecem situações na família que, se você for repensar o passado, o que pode ter acontecido lá na tua infância, traumas, abusos, perdas, que pode ter impactado e ter refletido hoje nesse teu estado emocional. Outra, a baixa autoestima. A baixa autoestima vai te afetar? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa que é bem frequente, você sabe disso, é o próprio estresse do seu dia a dia. Então, tudo isso afeta o teu psicológico. Muito louco, hein? Muito louco mesmo. E outra coisa, fora isso, tem as causas chamadas sociais. O que são as causas sociais? Situações de desemprego. Às vezes está tudo bem, você fica desempregado, ou o marido ficou desempregado, acontece alguma coisa assim, problemas financeiros, teve alguma perda financeira importante. Isso afeta também, porque tudo isso, a ansiedade está relacionada a quê? A medo. E outra coisa que pesa muito, falando em social, são os problemas relacionados à sua parte pessoal. Então, que divórcios, por exemplo, o quanto na família, divórcio dos pais que você pode ter passado, a perda de um pai, a perda de uma mãe, ou seja, é tanta coisa que pode afetar o nosso emocional. Então, trabalhar o nosso emocional, Rainha, mesmo já antes da menopausa, você concorda comigo que já é uma tarefa árdua? Já é isso, sem ter entrado na menopausa, fora outras causas ainda, que podem estartar essas alterações emocionais. Uso de álcool, então tem que tomar muito cuidado com a frequência do álcool, a privação do sono, que é algo bem comum nessa fase da menopausa, mas vamos abordar dela mais para frente, e, claro, a má alimentação. Então, hoje, você tem que pensar num todo, quando você quer abrir a tua mente, pensando, por que será que eu hoje, Maria, Ana, Patrícia, Fernanda, Marisa, qualquer um, por que eu sofro com ansiedade? Ou, se você sofreu,
se hoje você está sob controle, ou se você sofre, e eu vou abordar esse tema daqui a pouco, e se você é refém de remédios, porque sem remédios você não consegue lidar com o seu estado de humor. Então, o que eu abordei para você é de uma maneira genérica, sistêmica. Pode ter em qualquer época da vida. Tudo que eu falei é antes da menopausa e pode acontecer também na menopausa, ok? Ou pode ser um resquício lá de tudo que você passou quando mais jovem e vem carregando ainda, porque isso vem impactando ainda aqui na tua mente. Só que, rainha, quando chega na menopausa, a coisa piora. Eu não sei. Você pode comentar aí no chat se você quiser do que nós estamos falando agora de ansiedade e depressão. Se você vem com um dos dois antes da menopausa e piorou na menopausa, ou se você não tinha nada e isso desencadeou depois dos 40 anos como marco. Por quê? A partir dos 40 anos, 99% a pré-menopausa já se anuncia. Porque ela acontece bem antes da menopausa chegar. E isso, que eu já vou falar para você como funciona, já reflete um desequilíbrio hormonal. Tanto que muitas jovens, que muitas vezes passam por aquela TPM severa, sabe aquela TPM, parece que eu tenho vontade de matar ou estou muito mal, fico muito depressiva 2, 3 dias antes da menstruação, já tem a ver com desequilíbrio hormonal. Imagina, em poucos dias, porque tem uma queda de progesterona, porque tem uma queda de estrogênio. Agora, você imagina quando chega na menopausa que essa produção muda completamente. Como eu expliquei para você antes, entra em falência. E isso é irreversível. Então, se nós formos falar agora, se eu for te explicar, e na menopausa, o que acontece? Vamos pensar junto nos sintomas físicos da menopausa. Coloca aí quais você passou ou quais você está passando. Calorão, seja de dia, seja de noite, ou ainda os suores noturnos. Isso vai te levar a cansaço crônico, isso vai te levar a estresse. Isso vai gerar mais ansiedade, vai afetar mais teu estado de humor? Certeza que sim. A insônia, que também pode ser desencadeada pelo calorão ou não, você pode ter a insônia, que nós chamamos de insônia propriamente dita, que vai te levar novamente a quê? Cansaço, falta de energia. Quando você não dorme, o teu humor está pior que o do Saraiva. Você está muito mal-humorada no dia seguinte. E aí nós podemos linkar esses sintomas físicos com o teu comportamento alimentar. Sabe aquela compulsão que você... eu não tinha compulsão por esse alimento. Eu não tinha compulsão por doce. Eu não tinha compulsão por carboidrato. E agora eu tenho uma vontade de comer o tempo todo. Já parou para pensar? Que é normal uma coisa, por exemplo, que você nunca gostava, não tinha o hábito de comer e passou a ter? Então, quando você começa a linkar agora, por que você tem um comportamento diferente, se você for fazendo uma engenharia reversa, ou seja, indo para trás, mas o porquê? O que mudou? Por que eu vivo irritada? Por que eu tenho compulsão? Por que eu como muito mais do que eu comia? Por que a famosa boca nervosa? Aí você começa a ir para trás e fala, não durmo bem, eu vivo estressada, eu tenho calorão. E você começa a entender o que eu expliquei para você antes, que você entrou no ciclo da ruína da menopausa. Então, os sintomas físicos pioram mais ainda, porque você entra num loop do estresse, esses teus sintomas. Só os sintomas físicos. Agora vamos falar dos psicológicos. O que acontece com a mulher depois dos 40, 50 anos? Uma grande parte que trabalhava. Vem quem? Vem a aposentadoria. Então, você era produtiva, saía, trabalhava, né? Tinha aquela dinâmica de casa, trabalho, aí você se aposenta, fica em casa. Isso impacta no teu emocional. Se por algum motivo você ficou desempregada nessa fase, isso impacta no teu emocional também. Se por algum motivo o teu casamento não deu certo, infelizmente, na menopausa, o número de divórcios é muito maior. Isso também impacta na menopausa. E outra causa que impacta bastante, sabe qual é?
a síndrome do ninho vazio. Então, imagina, aposentadoria ou desemprego, né? Divórcio e a síndrome do ninho vazio. É uma pancada. É muita coisa. Você imagina tudo isso? Seja um, seja dois, sejam três, algumas situações, como que fica o teu psicológico e o teu social fica muito afetado. Isso de uma maneira geral, a partir do momento que você entrou na menopausa, com a repercussão dos teus hormônios e com a repercussão da própria fase da vida, da nova fase da vida que você está vivendo. Eu não sei, você pode contar para mim no chat. Nessa fase da menopausa. Vamos falar só da fase da menopausa agora, ok? Comentem no chat. O que mudou para você a nível do teu estado emocional? Você pode falar de qualquer estado de humor para mim, sim, mas focando em ansiedade e focando em depressão. O que mudou? Por quê, doutor? O que acontece nessa fase quando falamos de hormônios? Hormônios têm um grande peso, desequilíbrio hormonal tem um grande peso na ansiedade, na depressão, para você passar a ter, para você piorar a que você já vinha tendo, ou para você estartar um quadro que você tratou lá com 30 anos. Olha que loucura. Louco, né? Então, você imagina. E por quê? Porque você tem queda dos hormônios da mulher. Eu digo, até brinco, eu falo que é o Batman, que é o estrogênio, e o Robin, que é a progesterona. Então, esses dois hormônios, quando você entra no pós-40, você começa a ter queda da progesterona, é progressiva, chega uma hora que não tem nada, ela não tem mais produção, e você começa, na sequência, a ter uma queda do estrogênio. Qual o resultado? Todos os sintomas que eu já expliquei para vocês, todos não, porque eu expliquei alguns deles, impossível explicar todos durante uma live, não dá, senão nós ficaríamos aqui por horas e horas, sei lá quantas horas, falando desse tema, mas de uma grande parte do que eu citei agora para vocês, e você vai entrando naquela de que não entende, por isso que eu quero que você não deixe de assistir o que eu vou te explicar mais para frente, da importância de você entender o que está acontecendo com o teu corpo, rainha. Quando você tem queda de estradiol, você tem queda de dopamina, que é o neurotransmissor, você tem a queda da serotonina, que é outro neurotransmissor, você tem a queda do GABA, que é o terceiro, e da noradrenalina. E todos esses neurotransmissores, dopamina está envolvida na motivação, está envolvida no prazer, a serotonina está envolvida no teu estado de humor, no teu aquela sensação de bem-estar, de que você está bem. É boa porque ela se converte em melatonina, então você dorme bem. O GABA é um neurotransmissor onde você relaxa, desestressa, reduz a tua irritabilidade. E a noradrenalina é um neurotransmissor relacionado ao estresse. Então, imagina, já veio uma pancada. Então, substâncias. O que é um neurotransmissor? É uma substância que está lá entre as tuas células, aqui no teu crânio, que manda uma mensagem para que aquela situação aconteça. Então, você deixa de ter. E você tinha. Então, com tudo que você já tinha passado, se você já passou por outras situações que te trouxeram e te deixaram, que você vivenciou a ansiedade, imagina agora. Imagina que você lidou com tudo aquilo e estava tudo bem. Ou que você lidou e nunca precisou tomar remédio. Quando chega a menopausa, você começa a perder o controle e você não entende o que está acontecendo com você. E eu duvido que a grande maioria, talvez tenha alguns, sempre tem, de um médico que trabalha nessa área, faça essa abordagem, te ajudando a entender, te explicando e falando, olha, vai ter um remédio, mas até você fazer isso e isso, para depois você não precisar tomar remédio. Então, é importante você ter isso em mente. Então, queda do estradiol, queda da progesterona, afeta também a dopamina, afeta a serotonina, afeta o GABA e afeta a noradrenalina. Imagina você com todas essas substâncias, e eu trouxe as mais importantes, as mais impactantes, as mais frequentes, porque tem muitas outras ainda que estão envolvidas. E tudo isso, rainha, degringola. Simplesmente você não tem mais a mesma efetividade. Então tem que estar claro para você
E agora eu quero que você comente aí no chat que a ansiedade é um estado, é uma coisa que, sim, você poderia ter ansiedade controlada, ou seja, estou levemente ansiosa, imagina que eu estou ansiosa para fazer essa live aqui para vocês. Ok, faz parte, mas eu estou no controle. O problema é aquela ansiedade que faz você perder o controle. O problema é aquela depressão que faz com que você não tenha vontade de fazer nada, não queira levantar da cama. Mas quando eu trago para você essa visão panorâmica de causas gerais, mas das causas, falando em menopausa e climatério, do que está acontecendo com você, isso aqui te abre um norte para você agora fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão do que você está vivendo, ou do que você viveu, mas também prestar atenção de como você pode ser impactada se isso ainda não está acontecendo com você. Se já está acontecendo com você, ok, agora você já entende. Então tem que ter para você a clareza do impacto da menopausa nos sintomas, ou seja, de maneira indireta, reverberando no teu emocional, ansiedade e depressão, e de maneira direta, afetando os neurotransmissores. Então, vou te pedir a gentileza para colocar aí no chat se ficou claro. Está claro até aqui? Porque eu não quero que você entre nessa live e fique dispersa. Eu quero que você entenda. Lembra que nós estamos fazendo o quê? Abrindo lá aquela mata fechada, que é a má informação e a desinformação sobre a menopausa e o climatério. Não. Agora você entende. Então, coloca só para mim que ficou claro. Deixa eu ler. Quando eu hidrato um pouco. Uhum. Fechado. Agora, ok. Então, tá claro. Você já entendeu que vê a menopausa, não dá para fugir da menopausa, que a menopausa não passa e que, infelizmente, ela vai afetar o emocional de uma grande parte das mulheres. E mesmo que todos digam que é a si mesmo, tá errado. Tá errado você tá num estado que é muitas vezes considerado um sintoma, mas que tem um CID. O que é um CID? É um Código Internacional de Doença. Seja um sintoma onde a OMS diz que todo sintoma é uma disfunção e toda disfunção tem que ser tratada, ou seja, uma doença que tem um CID, um Código Internacional de Doença, que tem que ser tratado, ou que é uma doença, mas o problema não é a doença, é olhar por que eu estou doente. Olha, então é muito legal. Lembra que eu falei que é a raiz do problema? Porque agora eu vou conectar com algo muito importante. Por que eu coloco para você a hashtag Fora Ali? Não é à toa. Eu quero que isso... Você vá dormir com essa informação, porque quando você vai dormir com ela, eu sei que amanhã você vai acordar e você vai estar aqui de novo às 19h30. Por quê? Eu te pergunto agora no chat. Você tem a barriga da menopausa? Se você tem, coloca aí no chat. Sim. Tá assim, eu não vou nem perguntar se é P, média, G ou GG. Se você quiser, você até coloca. Mas só coloca se você tem. Porque uma coisa eu já te falo, quanto maior ela está, mais problemas você está tendo. Porque agora eu quero te trazer esse vínculo, esse link, na verdade, de tudo que eu te expliquei agora, ansiedade, depressão, todas essas alterações, todo esse reflexo com a barriga da menopausa. Sim, sim. Sim, rainha que está aqui no Insta, a Sônia, Rosângela, Luciana, a Maísa diz que é GG, olha só. Entenda? A Maria Rita, que é a Tereza, a Lourdes, Cris, ou seja, quando eu leio isso aqui, rainhas do meu coração, eu digo uma coisa. Eu sei que está aquela mata densa, que nós estamos desbravando o comecinho da mata, mas eu não quero que você desista de ir até o topo comigo. Por quê? Porque eu sei que essa barriga da menopausa, ela pode ser coisa do passado. E quando eu falo essa barriga da menopausa, que eu digo e eu reafirmo que não é tua, ok? Então, assim, ó, não é tua. Por isso que eu peço para você pôr a hashtag fora. Não é tua. A barriga da menopausa é um ser vivo. Opa, como assim? É um ser vivo. Ela é um órgão. O seu coração é um órgão, o seu fígado é um órgão, o seu pâncreas é um órgão, o seu cérebro é um órgão, todos os órgãos do seu corpo, seu cabelo, né, que tem um folículo aqui, tudo, todos são órgãos. E a barriga passou a ser um órgão extra.
Você percebe a loucura disso? Um órgão extra. Por quê? Por que ela é um órgão extra? Porque ela produz citocinas inflamatórias. O que são citocinas? São substâncias. Imagina um produtor de 24 horas, porque está produzindo essas substâncias inflamatórias a cada milissegundo do teu dia. Agora você está me assistindo, ela está produzindo, ela está agindo contra você e ela está liberando na tua corrente circulatória. Se você fechar o olho agora, imagina assim um bombardeio, como se fosse assim micro substâncias assim circulando e indo nas tuas outras células e causando uma disfunção. Então, essa inflamação, que eu chamo de 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, ela vai te minando cronicamente todos os dias. Ela vai te inflamando e ela vai danificando o quê? Os teus neurônios. Os teus neurônios. As células que estão envolvidas no teu pensamento, na tua memória, no teu bem-estar. Então, imagina que essa inflamação vai minando. Então, quanto mais ela mina, quanto mais essa barriga da menopausa mina, mais ansiedade, mais depressão. Então, ela já provoca um processo crônico inflamatório. Então, imagina isso, pensa isso, veja, sinta isso, porque ela está em você. Ela está tomando conta de você, só que não é um tomar conta do bem, infelizmente. É um tomar conta do mal. Por isso que eu falo, a estética, que é uma coisa que eu imagino que você, como mulher, queira poder usar um cropped como esse, que eu coloquei aqui para mostrar para você que você pode também, ela vem de brinde. Mas ela vem de brinde porque ela vem marcando o quanto saudável você está. O que mais que essa barriga da menopausa faz? Ela provoca resistência à insulina. Como assim o que você ingere, principalmente de carboidratos, não entra na célula? E quando você tende a ter resistência à insulina, é só você dosar a tua insulina. Se ela tiver maior que 5, resistência à insulina. Se você fizer uma curva glicêmica insulinêmica, você vai ter picos de insulina na hora que você ingere carboidrato. Você ingere, o carboidrato deveria entrar na célula, a célula se fecha, a insulina vai lá, toque, 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 a célula fala que você não entra, não entra na resistência à insulina. Por quê? Porque você está com o corpo todo inflamado. Resultado, essa resistência à insulina também vai afetar o teu cérebro? Vai. Outra coisa dessa barriga da menopausa, aumento da produção de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio que tem que ser produzido em quantidades adequadas, mas quando você está sob estresse crônico, a menopausa não tratada é uma situação de estresse crônico. Essa barriga da menopausa é uma situação de estresse crônico. Imagina a rainha do Insta que colocou que tem uma barriga GG. Uma barriga GG é no mínimo 20 quilos a mais. Imagina você carregando 20 quilos a mais, como o teu cérebro está estressado. É só você pegar ir lá na sua despensa e pegar 20 quilos de arroz e sair caminhando 5 minutos na tua casa. Então, você tem uma produção de cortisol crônica. É estressante. Quanto mais resistência à insulina, pior ainda. E quanto mais cortisol, mais resistência à insulina. E outra coisa dessa barriga, olha que loucura, ela afeta a tua autoimagem. Ela impede que você queira se ver. Coloca aqui, se você gosta de se olhar no espelho ou se você não gosta mais de se olhar no espelho. Por quê? Porque ela detona com a tua autoestima. Ela te deixa com aquele aspecto de mulher grávida. Ela te deixa com aquele aspecto de forma de corporal de maçã. Grande para cima, braços grossos, redondos. Sua mama fica grande. Fica parecendo que o teu estômago vai emendando aqui com a mama. É uma barriga que parece que ela vem começando aqui do umbigo para o teu estômago, emenda, fica grandona aqui, fica parecendo que, sei lá, um aspecto que nós chamamos de androide medicina, forma corporal masculina. Ela afeta
consideravelmente a tua autoimagem. Fora, rainha. Eu posso ficar aqui horas falando dos efeitos deletérios dessa barriga da menopausa. Imagina você dormir com uma barriga te sufocando. Então, se a menopausa já te dá insônia, a barriga mais ainda. Ela não te deixa dormir. Você dormir de barriga para cima não dá, dormir de barriga para baixo não dá, dormir de lado, se você vai virar de lado, você tem que acomodar esse ser vivo que está como um parasita dentro de você. E aí, quanto mais a barriga da menopausa cresce, mais o teu emocional vai ficando abalado, mais ansiedade e mais você pode startar algum quadro de depressão, porque você não gosta mais, você se reconhece, sabe aqui mentalmente quem é você, mas quando você se vê no espelho, você não sabe quem é essa pessoa, quem é essa pessoa que você está vendo, que você não reconhece, quem é essa pessoa que as roupas que você gosta de usar não servem mais, quem é essa pessoa que você não consegue pôr um biquíni, não consegue pôr um jeans, não consegue pôr um cinto, quem é essa pessoa que hoje não consegue cruzar as pernas, não consegue se agachar com facilidade, quem é essa pessoa que tem dificuldade para limpar as unhas do pé, quem é essa pessoa cheia de dores, que não se agacha mais, que tem dificuldade para andar, para subir e descer de escadas, quem é essa pessoa que antes gostava de sair, de passear, de curtir todo mundo, mas hoje está com a autoimagem tão para baixo. Por quê? Porque tem um ser vivo fazendo morada no corpo dela. Então, é essa coisa aí que nós juntas, é hoje o nosso começo. Vamos ficar juntas até o dia 7, Aninha. Até o dia 7, fase 1. São fases, tá? Nós estamos numa fase do processo, tá bem? Então, tá claro que para você, agora, que essa barriga não tem que estar aí? Tá claro para você os malefícios que essa barriga, dentre algumas coisas que eu falei, não tem que estar aí? Tá claro que ela é um ser vivo e quanto mais ela cresce, quanto mais ela faz morada em você, mais ela rouba a tua vida. A tua vida. E ela vai te trazendo uma série de sintomas. E nesse sintoma que nós estamos falando hoje, ansiedade e depressão, ninguém olha para a barriga. Ninguém fala, opa, tem a raiz do problema. Opa, onde é a raiz? Tem uma raiz ali, uma raiz inflamatória. Uma raiz que está piorando, desencadeando ou piorando todo o processo. Aí você está ansiosa, está depressiva, está mal, sente que você não está bem, isso você está pior a cada dia. Aí você vai ao médico. E o doutor pode ser muito bom. Acredito que o seu doutor é muito bom. Só que, rainha, cadê a base para ele te ajudar na fase da menopausa? Cadê a base? Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que sentir. Por isso, quando eu falo, você tem que ter consciência, porque quando você for no profissional, você vai sentir se aquele profissional está preparado para você. Como que você vai escolher? Eu vou lá no doutor e ele me deu esse remédio. Por quê? O que acontece com a grande maioria das pessoas? Me fala, para você que está ou já tomou ou está tomando. O que você está tomando de remédio? Você vai tomar uma fluoxetina, você vai tomar uma sertralina, tá? Essas duas agem no mecanismo que eu falei para vocês da serotonina. Então, são o que nós chamamos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles têm essa intenção. Fluoxetina e sertralina. Tem outros, com outros mecanismos de ação. Aí vem a venlafaxina, que são os mais modernos. Agem na recaptação de serotonina e de noradrenalina. O que é isso? Recaptação. Olha aqui, olha o mecanismo de ação, olha como a indústria é inteligente. O que acontece? Você não está produzindo menos? Por N motivos? Tá, não tá? Aí,
Quando você produz um pouquinho, aquela produção tem que ser degradada, destruída. E você tem que continuar produzindo. Só que você não está produzindo. Na menopausa pela queda hormonal e na menopausa pela barriga da menopausa. Aí você toma um remédio que usa. Imagina que você produz 20. Aí ela fala, eu tenho que reutilizar esses 20. Então você reusa, é como usar uma água velha. É um mecanismo de ação explicado para você de uma maneira bem simples. E tem outros. BUP, que tem outro mecanismo de ação, alprazolam, rainha. Remédio, se fosse bom, né? E eu não estou dizendo aqui para ninguém tirar seu remédio, ok? Ó, eu estou te explicando, tá bem? Remédio você tira quando você vai no seu psiquiatra, faz o desmame, porque você ficou ótima, porque você emagreceu, porque você acabou com a barriga da menopausa, porque você melhorou dos sintomas, aí ele vai e começa a fazer o desmame. E ele fica super feliz, porque ele sabe que não é legal você ficar dependente. Eu fiz uma lista aqui para você, só de um desses remédios, que é bem comum de efeitos colaterais. E muitas vezes você já está com esses sintomas, não está? Você já está com sintoma. Aí você vai tomar um remédio que te traz mais sintomas do que os sintomas que você já estava apresentando. Eu trouxe uma lista dos mais frequentes da fluoxetina, só para dar uma panorâmica geral para você. Porque se você lesse a bula, você não tomaria, né? Certeza. Mas se você está tomando, você continua tomando. Olha só. O que ela dá? Náusea, dor de cabeça, boca seca, tontura, insônia, sonolência, diarreia, intestino preso, alterações no teu peso, diminuição da libido. Opa, na menopausa já dá diminuição da libido. Você vira, como disse uma paciente minha, você vira uma alface sem vontade de querer transar com seu marido. Você tem disfunção sexual. O que é isso? Você não tem mais a mesma capacidade orgásmica. Olha que loucura. Sudorese excessiva, já não basta o calorão que te dá sudorese. Pode te dar mais ansiedade, pode te dar tremor, vista embaçada e fraqueza muscular. Eu só peguei alguns de um. Então percebe que não é assim, eu tomo um remedinho, tem que tomar muito cuidado com isso. Então hoje você está tomando remédio, ok, você vai manter, mas você tem que entender que tem um caminho. Eu tenho várias alunas do meu programa online, do programa Magra Após os 40, que tomavam vários remédios. Eu lembro de uma agora recente, porque também é minha paciente, a Silvia. Ela tinha ansiedade e depressão lá desde os seus 16 anos, piorou na menopausa, ela tomava 4 remédios há 15 anos ou mais. Depois que ela emagreceu 22 quilos, depois que ela acabou com essa barriga da menopausa, olha, eu até brinco, é Deus no céu e a doutora Wanderleia Coelho na terra. Palavras dela, tá? Mas por quê? Porque ela esteve em algum momento aí, como você está, passando, sentiu, ela se conectou, mas ela quis, sabe, virou aqui a chave da consciência dela. Porque senão, rainha, é ficar tomando remédio a vida toda. E o remédio, imagina, você está na menopausa, está sem libido, está com sudorese, já está com insônia, você toma um remédio que pode arrebentar mais a tua libido, te dar mais sudorese. Só estou citando exemplos. Seu intestino já é ruim. E intestino ruim é fator que é a base para você piorar mais ainda a tua produção de neurotransmissores, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É responsável por uma grande produção de neurotransmissores. Serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, todos eles. Então, imagina você tomando alguma coisa para melhorar o teu estado de humor, que vai piorar ainda mais o teu estado de humor e que vai piorar um órgão responsável pela produção dos teus neurotransmissores. Acabou, aí realmente a coisa ficou bem difícil. Mas tem o jeito certo. E eu digo para você com muito carinho, se não tivesse o jeito certo, eu nem estaria aqui. Uma coisa eu já te falo, primeiro, se você já toma remédio, continua tomando os teus remédios, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Mas você tem que entender que tem um caminho, que tem uma jornada, que se você atuar na raiz do problema, que é emagrecer, que é acabar com essa barriga da menopausa, que é desinflamar, olha só, desinflamar, tirar esse efeito maléfico
da inflamação que afeta muito mais os teus neurônios, e essa inflamação afeta também o teu intestino, é que não é o motivo da live de hoje. Produzindo muito mais neurotransmissores. O que você pode fazer? Reverter esse jogo. É só parar e pensar. Eu posso sim atuar na raiz do problema, eu posso sim equilibrar, olha que lindo, a produção de neurotransmissor, porque Deus, gente, Deus fez tudo muito perfeito. Deus nos fez perfeito. Você sabia que nós somos a criação super especial de Deus, né? Nós mulheres. Esse é um vídeo maravilhoso do programa Magra Após os 40. Mas é isso, então você tem que entender que tem um caminho, e um caminho saudável. E vamos que vamos. Uma excelente noite para cada uma de vocês. Beijo no coração, Rainha. Beijo. Beijo no coração. Beijo.